Eu desenho desde criança, sempre gostei de desenhar, de arte, de pintura. Em 2000 eu vim para Belo Horizonte para estudar artes plásticas na Guinhar e o desenho me acompanha desde aí. Lá eu me especializei em fotografia e elas, sem querer, elas fazem parte também da exposição. Ramificações começou como uma forma de olhar para o trabalho, fazendo uma comparação de como os traços se espalham pelo papel, ocupam o papel, que imita ou se inspira, né, nesse crescimento das plantas. A exposição tem em torno de 42 obras, porque algumas são dípticos ou séries. Entre elas tem fotografia, desenho nanquim e aquarela. O desenho nanquim eu tenho como destaque nessa exposição porque é uma técnica que me acompanha desde criança. E o nanquim, a tinta nanquim, a materialidade da tinta eu tenho uma ligação muito forte com esse material, pela minha ancestralidade japonesa, pela história dos meus avós. Muita gente que olha para o meu trabalho identifica alguma forma, alguma referência na cultura oriental. Um elemento muito importante nos meus trabalhos é um carimbo, que é chamado de Inkan. É um carimbo japonês que era do meu avô, que tem o mesmo nome que o meu, Shiichi. Então eu uso o carimbo para assinar as obras. A exposição Ramificações ela foi pensada em grupos de obras que eu chamo de nuvens, né? Mas cada grupo não necessariamente pertence a uma série só. Para essa exposição eu trouxe séries como Dissolutos, que é o mesmo que dissolver, se espalhar. Também tem uma série de manchas. As manchas são feitas com tinta nanquim no papel molhado. E eu faço essa comparação de como o nanquim se espalha pelo papel, se ramifica. Tem a série de cartas, são as obras mais antigas dessa exposição, que eu fiz em 2004. E também tem esse link com a memória, né? Como a memória se ramifica e que está presente em todas as obras da exposição também. As fotografias eu chamo de janelas. São registros, né, que eu faço do meu dia a dia. Elas não têm uma ligação direta com o desenho. O desenho ele não é feito inspirado na fotografia diretamente. Não existe essa ordem. Como se as fotografias ficassem na memória, assim, e depois elas aparecem no desenho. Essa composição de apresentação, para mim, ela é um resumo da exposição toda, porque tem essa fotografia com o cano, né, que é bem urbano e de repente aparece uma plantinha que mostra a força que as plantas têm de crescer em ambientes que não são muito próprios para elas. E eu fiz esse jogo de imagem com um sumie de bambu, que é uma técnica em nanquim japonesa. Então eu faço uma mancha de aquarela e depois eu completo essas manchas com a caneta em nanquim, também sugerindo formas, e eu pego emprestado um termo de pareidolia, que é quando o observador tem a liberdade de enxergar a forma que quiser. Dissolutos, que foi um momento que eu comecei a usar a técnica de aquarela. Esses dissolutos aqui, eles são mais antigos, eles ainda não tinham influência da aquarela, eles são só o nanquim sobre o papel. Aqui a gente tem dissolutos e tem também essa fotografia que remete um pouco às formas dos tecidos ou de algum tipo de célula, talvez. Desde quando eu estudava na Guinhar, a Guinhar é aqui pertinho, aqui no bairro Mangabeiras,
e eu sempre tive o Minas como uma referência. Eu sei que o Minas tem essa referência no esporte, né? Mas para mim é um agente muito importante de cultura na cidade de Belo Horizonte. Então, para mim é muito importante, ainda mais participar de um edital, é de um respaldo muito grande para qualquer artista.